Deve ser eleita hoje a comissão do impeachment aqui no Senado. Proposta na Comissão de Constituição e Justiça prevê que CPIs sejam criadas por iniciativa popular e regra aprovada pelo Senado garante a cobertura dos planos de saúde para dependentes em caso de morte do titular. Esses são os destaques desta segunda-feira. Bom dia. Deve ser eleita hoje do plenário a comissão do impeachment aqui no Senado. Todos os nomes para integrar a comissão já foram indicados pelos partidos, mas oposição e governo não se entendem quanto ao nome do relator. O processo pode levar ao afastamento da presidente Dilma Rousseff. O Bloco Democracia Progressista, composto por PP e PSD, indicou os senadores José Medeiros, Ana Amélia e Gladson Cameli. O bloco da oposição, formado por PSDB, DEM e PV, terá como titulares os senadores Aloysio Nunes, Antônio Anastasia, Cássio Cunha Lima e Ronaldo Caiado. Pelo bloco moderador, que reúne PTB, PR, PSC, PRB e PTC, participam da comissão Wellington Fagundes e Zezé Perrella. O PMDB, que não forma bloco com outros partidos, indicou os nomes dos senadores Raimundo Lira, Rose de Freitas, Simone Tebet, Dário Berger e Valdemir Moca. Os titulares indicados pelo bloco Socialismo e Democracia são os senadores Vanessa Graziotin, Romário e Fernando Bezerra. Os do bloco de apoio ao governo são Gleisi Hoffmann, Lindbergh Farias, José Pimentel e Telmário Mota. Nesta segunda-feira, os nomes indicados pelos blocos partidários vão ser votados em plenário. Em seguida, o mais velho entre os indicados convoca a primeira reunião para instalar a comissão especial e eleger o presidente e o relator. Para presidir a comissão, o PMDB indicou o senador Raimundo Lira, aceito pelos outros partidos. O problema é a relatoria. O PSDB quer o senador Antônio Anastasia como relator, mas o nome não é consenso. Se o PSDB indicar o relator, se o Aécio Neves indicar o relatório já está pronto. Eu fiz uma sugestão, indica logo o Caiado, porque o do Caiado já deve ter ficado pronto antes. Então eu acho que o melhor nesse momento, para o Senado, para a sociedade brasileira, era o PSDB abrir mão da indicação, para que a gente temos tantos partidos aqui, tantos colegas, um colega senador ou uma senadora que com alguma isenção conduza esse processo dentro da comissão. A questão de não abrir mão é questão de ter a prerrogativa de indicar o nome, como tal o nome será apreciado. Como nós temos uma ampla maioria, será votado, como também será apreciado o nome do presidente. Essa matéria é vencida, quer dizer, o que o PT está querendo é a cada momento criar um impasse, dificultar. A sessão plenária do Senado, em que deve ser eleita a comissão, está marcada para as 14h. Como vimos, o senador Raimundo Lira é consenso entre governo e oposição para presidir a comissão do impeachment. A repórter Dinalva Ferreira conversou com ele sobre o trabalho que tem pela frente. O senador Raimundo Lira foi indicado pelo PMDB para presidir a comissão especial do impeachment. O nome dele foi aceito por todos os partidos. Senador, essa comissão ela vai ser mesmo instalada na segunda-feira? Ela vai ser instalada oficialmente na próxima segunda-feira no plenário do Senado Federal e na terça-feira ela começa já o seu funcionamento na sala 2. Escolha do relator. O relator é objeto de entendimento entre os blocos e partidos que compõem a composição. Se naturalmente for escolhido o senador Antônio Anastasia, vou ter muita satisfação, muita alegria, que é um homem extremamente competente e preparado para desempenhar essa importante função. Próximos passos da comissão. Vamos trabalhar de uma forma objetiva, clara, nos próximos 10 dias. Serão 10 dias úteis, conforme estabelece o regimento do Senado Federal, e temos certeza que vamos trabalhar de uma forma muito tranquila e muito objetiva, porque eu já tenho dito e reconfirmado que a minha posição será de total isenção em relação ao conceito de ser contra ou a favor do impeachment, e terei também uma postura suprapartidária para que possa comandar essa comissão com absoluta imparcialidade. Prazo para o relatório da comissão.
O relatório será apresentado dentro dos 10 dias, que é o que estabelece a lei. Dificuldades. Eu acredito que não vai ter dificuldades, vai ter contraditório, vai ter opiniões divergentes, vai ter defesa, vai ter acusação. Acusação e defesa na comissão. Não há previsão legal de que a defesa possa participar desse processo durante os 10 dias, mas já defini aqui com a nossa equipe que nós vamos dar o direito de acusação daqueles que apresentaram o impeachment e vamos dar também o amplo direito de defesa do advogado da Presidente da República, que possivelmente será o advogado-geral da União. Disputa política. Da minha parte, eu vou conciliar. Eu vou agir como presidente, vou agir, como eu falei, de forma totalmente isenta e imparcial. Mas nós não podemos esperar que cada um dos senhores senadores, eles vão naturalmente colocar as suas posições políticas, as suas posições, as suas considerações legais para defender ou para acusar. Vamos agora conferir os temas que podem ser discutidos em outras comissões do Senado nesta semana. Quem tem as informações é o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Roberto, bom dia. Uma das propostas prevê que a CPI possa ser criada, aberta, a pedido da população. Como seria isso? Bom dia, André Ricardo. Esse é um dos temas na pauta da Comissão de Constituição e Justiça e a proposta de emenda à Constituição do senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, prevê que para que as CPIs de iniciativa popular possam ser sugeridas pela população, elas precisam ter o mesmo número que hoje já é permitido que a população possa sugerir projetos de lei de iniciativa popular. O número é 1% do eleitorado nacional, que corresponde a 1.455.000 pessoas distribuídas em pelo menos 5 estados. O relator, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, propôs uma mudança no texto para que as CPIs sejam sempre mistas, ou seja, compostas por deputados e senadores. No entanto, o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, apresentou um voto em separado, recomendando a rejeição dessa proposta de emenda à Constituição, que ele considera inconstitucional. Ele lembrou ainda que o processo de coleta de assinaturas é muito lento e as CPIs precisam de agilidade. Um exemplo que ele deu foi o caso da Lei da Ficha Limpa, uma lei de iniciativa popular, em que a coleta de assinaturas demorou 1 ano e 4 meses. Na terça-feira, a Comissão de Meio Ambiente analisa um projeto que aumenta a participação de fontes renováveis na matriz energética brasileira para 60% até 2040. Hoje, cerca de 40% da energia produzida no país vem de fontes renováveis, principalmente hidrelétrica e biomassa. No mesmo dia, a Comissão de Ciência e Tecnologia debate os fundos de incentivo ao desenvolvimento tecnológico, especialmente nas telecomunicações. E a Comissão de Assuntos Econômicos pode votar o projeto que regulamenta o trabalho à distância em 2 modalidades. A regular, que se diferencia do trabalho normal apenas pela localização, e o teletrabalho, que além da distância se caracteriza pelo uso de meios eletrônicos e informatizados. André. Obrigado, Roberto. Imagine uma família que decide contratar um plano de saúde para todos. Uma pessoa vai ser o titular, os outros dependentes ou beneficiários. O Senado aprovou um projeto que garante aos dependentes a continuidade do plano, mesmo depois que o titular falecer. A repórter Mariana Capello explica. No final de 2015, mais de 70 milhões de brasileiros tinham contratado algum tipo de serviço de saúde suplementar. Só os planos de assistência médica contabilizavam quase 50 milhões de beneficiários. No último ano, a receita desse mercado chegou a mais de 20 bilhões de reais. Quem procura contratar um serviço de saúde suplementar pode se enquadrar em 3 tipos de contrato: o individual ou familiar, o empresarial ou coletivo por adesão. Quem assina o contrato é o titular e ele tem o direito de incluir outras pessoas nessa cobertura, desde que com o acréscimo da mensalidade. A senadora Vanessa Graziotin tem um projeto que garante que esses dependentes não vão se prejudicar se o titular morrer.
O dependente, ele herdaria todas as condições favoráveis, ou seja, ele não precisaria ter uma nova filiação, ele não seria desfiliado automaticamente, claro, ele paga todas as prestações, as mensalidades necessárias, mas ele continuaria tendo o direito de estar vinculado àquele plano que para ele é muito importante. Em nota, a Agência Nacional de Saúde esclareceu que os dependentes de planos individuais e familiares já têm direito de assumir a titularidade desde que continuem com o pagamento das mensalidades e que eles não precisam cumprir novo período de carência. No caso dos planos coletivos, os dependentes só podem ser excluídos se isso estiver previsto no contrato. A Federação Nacional de Saúde Suplementar é responsável por 40% desse mercado. Ela soltou nota similar à da ANS, reforçando que em caso de morte do titular de plano familiar, o contrato não se extingue e que as condições contratuais são mantidas desde que as mensalidades continuem sendo pagas. A federação também observou que existe a possibilidade de o dependente fazer uma portabilidade especial de carências. Nos 60 dias logo após a morte do titular, o beneficiário poderia mudar de plano sem ter que cumprir novos prazos para exames e procedimentos. Na realidade, a Agência Nacional de Saúde, ela procura regulamentar, mas do nosso ponto de vista, de forma muito deficitária. Então, o projeto ele visa dar a garantia para os dependentes dos titulares dos planos de saúde, sejam os integrantes dos planos individuais, dos planos familiares ou dos planos empresariais, né, de coletivos, todos. O que cada aluno deve aprender em cada série? Essa é uma das definições que devem fazer parte da Base Nacional Comum Curricular. O documento, que está sendo elaborado pelo Ministério da Educação, é o tema do especial Cidadania desta semana. O jornalista Ricardo Oeste, editor do Jornal do Senado, tem mais detalhes. O Ministério da Educação está prestes a concluir a Base Nacional Comum Curricular, que são os conteúdos mínimos que todas as escolas do Brasil deverão ensinar aos estudantes desde a educação infantil até o ensino médio. O especial Cidadania que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira mostra em detalhes o que é a Base Nacional Comum Curricular. Existe uma grande expectativa em relação ao documento porque atualmente não existe uma padronização em relação ao que as escolas do Brasil ensinam. Os estudantes não sabem exatamente o que precisam aprender em cada série e os professores também não sabem exatamente o que precisam ensinar. E isso dificulta, por exemplo, a vida dos estudantes que prestam o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que já substitui o vestibular de várias universidades brasileiras. E isso também dificulta a vida dos estudantes que mudam de cidade, já que cada escola tem o seu próprio currículo. O especial Cidadania mostra que ainda haverá discussões sobre a Base Nacional Comum Curricular antes de ela entrar em vigor. Especial Cidadania, toda terça-feira, no Jornal do Senado. Você pode ler o especial Cidadania na página do Jornal do Senado. O endereço é senado.leg.br/jornal. E daqui a pouco, às 9 horas, o Estatuto do Motorista será debatido em uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. A reunião é interativa e você pode participar com perguntas ou comentários pelo telefone 0800 61 2211 ou pelo portal senado.leg.br/e-cidadania. Você acompanha outras informações durante o dia nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.